Bom, galera, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os prismas, né? Bom, o que é um prisma de fato? Deixa eu só organizar aqui, ó. Prisma é um poliedro convexo, né, com duas bases, dois polígonos congruentes e paralelos, tá? Então a gente pensa ali, todo prisma ele tem a base que fica, né, ali na parte de baixo e aquela que fica lá em cima, né? Elas são iguais entre si. E o nome do prisma vai depender dessa base, né? Então assim, quando a base é um triângulo, aquele prisma é o quê? Um prisma triangular. Quando a base é um quadrilátero, o prisma é o quê? Quadrangular. Base um pentágono, prisma pentagonal, eu coloquei os exemplos aí para vocês, tá? E assim por diante. Tranquilo? A diferença do prisma reto e do prisma oblíquo, né? Basicamente, ali ó, eu escrevi, um prisma é reto se, somente se, suas arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. Então, ó, quando o prisma aqui forma esse ângulo de 90 graus aqui, a gente fala que esse prisma é um prisma reto. Quando não forma esse ângulo de 90, é um prisma oblíquo. Tu vai ver que na maioria das questões, principalmente questões de concursos ali, eles tratam muito o prisma reto, tá? Mas a gente vai trabalhar também exemplo ali quando o prisma não for reto. Prisma regular, esse aqui também é muito importante para concurso, tá? Prisma é chamado de regular, se somente se, seria reto, tem que ser reto, tá? E suas bases são polígonos regulares. Então, para ser um prisma regular, as bases têm que ser polígonos regulares. É sempre bom lembrar que para você entender bem essa geometria espacial, você precisa ter uma boa base lá na geometria plana. Tá? Então, só relembrando, o que é um polígono regular? É aquele polígono que tem todos os lados iguais, todos os ângulos lá são iguais. Tá? Então, o prisma regular ele tem isso aí de característica. Uma outra coisa que é muito interessante nos prismas regulares, ó. Quando você tem aqui, por exemplo, esse prisma aqui é um prisma hexagonal, tá? Aí você tem lá a base, tem o quê? Tem 6 arestas, né? 6 lados, vamos dizer assim. Em cada aresta daqui, ela sobe um retângulo, tá? E aqueles retângulos são todos congruentes, todos iguais. Então, no prisma hexagonal, você tem a base ali, um hexágono regular, tá? E aqui você sobe, ele é como se estivesse encaixando 6 pecinhas, né? De quê? De retângulos, tá bom? Então, é bom a gente ficar atento em relação a isso. Elementos do prisma. A gente tem a base, as bases, né, como eu já estava falando com vocês. As faces laterais, tá, que são essas camadas que envolvem, vamos dizer assim, tá, essa figura. Tá? Então, se eu pensar naquele prisma ali, né, ó, que prisma é esse? Vamos olhar para a base dele. Tem 1, 2, 3, 4, 5, um pentagonal. Você tem ali ó, um pentágono embaixo, um pentágono lá em cima. Você tem as faces laterais, são esses retângulos ali, ó, tá? Esses paralelogramos são 5 assim, ó, em volta, tá bom? Você tem as faces laterais, tem a altura, as arestas e os vértices, né? Lembrando que a aresta é a linhazinha ao lado, vamos dizer assim, e os vértices são esses pontinhos ali, né? Falando a grosso modo. Então eu escrevi aqui, ó, as arestas da base, das faces laterais do prisma são lados do polígono. A altura é determinada pela distância entre os planos. Então a altura de um prisma é a distância entre esses dois planos. Agora, o que é muito importante é tu calcular área e tu calcular volume, tá? Então, como é que eu calculo áreas do prisma? A área das bases vai depender do quê? Do polígono que está na base, tá? Primeira coisa é isso. Área lateral. Aí a área lateral é a soma de todas as áreas das faces que ficam ali em volta, né, daquele polígono. O que não é base, gente, é face lateral, tá? E a área total, a gente usa essa formulazinha, são 2 vezes a área da base. Por que 2 áreas da base? Porque tem uma base lá em cima, né, essa base aqui, e tem essa base aqui de baixo. Então são 2 vezes a área da base mais a área lateral, que é o que, né? A soma das áreas de todas essas faces, né, que envolvem ali um prisma. Beleza? Aí eu até escrevi aqui, ó, se o prisma é regular, então as faces laterais são congruentes, coisa que eu já tinha falado no slide anterior, tá? Então vamos lá. Volume do prisma é a área da base vezes a altura, então percebe. O volume, tanto o volume do prisma quanto a área do prisma vai depender muito do que? De qual é a base daquele polígono, daquele poliedro, né? Se aquela base é um pentágono, se é um hexágono, se é um triângulo, tá? Então a gente vai tratando isso nos exemplos. Prismas especiais, o paralelepípedo e o cubo, né? E ele tem as 3 fórmulas ali de cada um, tá? Tem gente que só grava do paralelepípedo, por exemplo, diagonal é d ao quadrado, é a ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado. A área total é o quê? 2 vezes o produto, né, deles, AB, AC, BC, produto 2 a 2. E o volume é o produto das dimensões. Se você observar bem, o cubo é a mesma parada, mesma palhaçada, só que o cubo
as dimensões não são diferentes. Então, ó, se você trocar esse b por a, esse c por a, né, vai ficar a quadrado, vai ficar o quadrado. E aí, se você desenrolar essa fórmula, você vai chegar na fórmula do cubo. A mesma coisa da área total. Se você trocar as dimensões tudo por a, né, todas iguais, que no cubo você tem todas as dimensões iguais, você vai chegar nessa fórmula ali específica do cubo. Tá? Então a gente tem esses primos especiais que são importantes, tá, nos concursos também. Bom, vamos lá, vamos resolver alguns exemplos, vamos clarear um pouquinho isso que eu falei. E aí, quando for alguma coisa da teoria, a gente volta aqui nesse início. Primeiro, em um prisma triangular regular, cada aresta lateral mede 8. E cada aresta da base mede 4. Então, olha só, o prisma é triangular regular. Gente, triângulo regular é o triângulo que tem os três lados iguais. Sabe que triângulo é esse? É o triângulo equilátero. Tá? Então, quando o cara pede para você, por exemplo, na letra B, para tu calcular a área de uma base, letra B, a área da base é a área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. E aí eu vou trocar o lado ali que é 4. Então vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 16 raiz de 3 sobre 4. Corto 4 com 4, ó. Isso aqui vai dar 4 raiz de 3. Então essa aí é a área da base, tá? A área daquele triângulo regular ali, que é um triângulo equilátero. Agora, cada face lateral, aí você tem que tomar um cuidado. Por quê? A face lateral é um retângulo, repara bem aqui, ó, onde você tem a base valendo 4 e a altura valendo 8, vamos dizer assim, né? Então, ó, qual é a nossa letra A, né? A área da face lateral é a área do retângulo ali, 4 vezes 8, né? Isso aqui vai dar 32. Bom, agora, cuidado, quando o cara fala na letra C, para você calcular a área lateral, gente, é a soma de todas as áreas das faces. Como esse prisma é triangular, ó, tem uma base que é um triângulo, beleza. E aí você sobe ali, o quê? 3 retângulos. Então, se for quadrangular, vai subir 4, se for hexagonal, vai subir 6 retângulos, tá? Mas como é triangular, sobe ali como se fosse 3 pecinhas, né? 3 retângulos. Então, por ser triangular, vai ser 3 vezes o resultado de uma face lateral. Se uma face lateral dá 32, 3 vezes 32, ó, ou seja, a área lateral, que é o que a gente vai chamar aqui de AL, né? Ó, AL é 3 vezes 32, que vai dar 96. Ó. Olha, coisa linda. A área lateral 96, a área da base é 4, raiz de 3. Na letra D, quando a pergunta passa a ser a área total é o que? É 2 vezes a área da base, tá? Mais a tua área lateral. Então a nossa área total vai ser 2 vezes a área da base, que é 4 raiz de 3, mais a área lateral, que é 96, tá? Então ali vai dar 8 raiz de 3 mais 96. E aí não tem muito o que fazer não, tá? Essa aqui é a nossa área total desse prisma, beleza? No máximo botar um 8 em evidência ali e tal, mas a área total já é essa aí, tranquilo? Lembrando que a área vai estar em centímetros quadrados, né? Porque a unidade ali é centímetro. Bom, eu peguei um exemplo muito parecido agora, só que com o hexágono, tá? Então, o que você vai fazer com o hexágono? A área de uma face lateral. Vamos começar da letra A dessa vez? Ó. Então, assim, cada face lateral, ali ó, é hexagonal regular, ou seja, tem um hexágono embaixo e em cima, né? Com todos os lados iguais, isso com 6 retângulos em volta, tá? Então, assim, aqui ó, a base é 6, a altura é 10, então a área de cada face lateral é 6 vezes 10. 6 vezes 10 é o famoso 60, né, centímetros quadrados. Já na letra B, ele pergunta a área da base. Aí você vai ter que lembrar lá da geometria plana, como é que é a área da base do hexágono. A área da base é 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É 6 vezes a área de um triângulo equilátero, tá? Então você vai trocar ali, ó, a aresta vale 6 da base, então vai ficar 6 vezes 6 ao quadrado, vezes a raiz de 3, tá? Sobre 4. Bom, 6 vezes 6, ou melhor, 6 vezes 6 é 36, então vai ficar 6 vezes 36 raiz de 3
sobre 4, divide 4 com 36, vai dar 9. Então vai ficar 6 vezes 9, raiz de 3. Ou seja, esse número vai ser 54 raiz de 3, tá? Então essa é a área da base. A área lateral, você já sabe que depende muito do que? Do polígono. Então, como a gente tem o poliedro, né? 6 ali, ó, uma base hexagonal, tem 6 o quê? 6 retângulos que tu encaixa ali, né? Então vai ser 6 vezes a área lateral, deixa eu deixar bonitinho aqui. Vai ser 6 vezes a área de cada face lateral, tá? Face lateral. Ó, a área da face lateral dá 60 em cada uma. Então é 6 vezes isso, ou seja, vai ser 6 vezes 60, que vai ser 360 centímetros quadrados. E para fechar a conta, a área total, ó, é 2 vezes a área da base mais essa área lateral. Vai ser 2 vezes 54 raiz de 3, que é a área da base, mais a área lateral, que é 60 não, 360, tá? Então, para fechar, vai ficar 2 vezes 54 é 108 raiz de 3 mais 360. Então, essa aí é a área total desse prisma. Show? Bom, peguei agora umas questões aqui dos prismas especiais, uma de paralelepípedo e uma de cubo, tá? Então, aí ele fala assim, ó, as dimensões, comprimento, largura e altura de um paralelepípedo reto retângulo são 20, 12 e 9. Calcule a medida de uma diagonal desse paralelepípedo, tá? Então, gente, como é que é a diagonal do paralelepípedo? Ó, diagonal ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Então, diagonal ao quadrado vai ficar 20 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado é 400 mais 144 mais 81. Então, diagonal ao quadrado vai ficar, ó, 544 mais 81. E olha que número é esse, ó, 625. E 625 tem raiz exata, né? Ainda bem, ó. O D é a raiz de 625. Então, a diagonal desse paralelepípedo, né? É o que? 25. Olha lá, 25 centímetros. Lembrando que na questão anterior, né, gente, quando a gente fala de área é o que? Centímetros quadrados, tá? Porque a unidade é centímetro. Quando a gente fala de diagonal, é uma medida ali, um comprimento. Então a gente fala, se tiver em centímetro, continua em centímetro. Só em volume lá que a gente vai passar aquela para unidade cúbica, tá? Então vamos lá, cada diagonal das faces de um cubo, então cuidado com isso, ó. É diagonal da face de um cubo, não é diagonal do cubo, tá? Quando a gente fala aqui, ó, na figura diagonal do cubo é uma coisa, tá? É essa fórmula aqui. Agora, quando a gente trabalha na diagonal da face de um cubo, o cubo, as faces dele, né, são o que? São quadrados, tá? Então, são 6 quadrados, né? Então, assim, quando a gente pensa no quadrado, isso é um quadrado aqui mais ou menos, ó. Tem aquela jogada, né? O que ele fala aqui? Que a diagonal desse quadrado, tá? Mede 4 raiz de 2. Só que diagonal de quadrado é sempre L raiz de 2, ó. Então, gente, se a diagonal é 4 raiz de 2, olha lá, e a fórmula é L raiz de 2, se você cortar a raiz de 2 de um lado e do outro, o lado desse quadrado vale quanto? Vale 4, tá? Então, assim, um cubo é formado por quê? Por 6 quadradinhos que tem lado 4 nessa questão, tá? Aí ele pede a diagonal do cubo. Aí muda as coisas. Por quê? O lado aí que a gente fala, no caso, é aresta, né? Então, esse cara aqui, ó, é aresta. A aresta vale 4. E quem é a diagonal do cubo? É aquela fórmula 3a ao quadrado. Vamos voltar ali, ó, 3a ao quadrado. Então, para a gente vai ser 3 vezes o A, 3 vezes 4 ao quadrado. Diagonal vai ser 3 vezes 16, ó, que vai dar 48, tá? 48 centímetros. Coisa linda ali. Bom, vamos fazer uma questãozinha de volume rapidinho, né? Vou fazer mais duas aqui, ó. Uma caixa d'água tem internamente a forma de um paralelepípedo. Aí dá ali as dimensões. Calcular a capacidade dessa caixa em litro. Gente, muito simples, ó, o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. Se você multiplicar aí, ó, 3 vezes 2 vezes 1, o volume é 6 metros cúbicos. É só você lembrar uma conversão muito importante, ó.
1 metro cúbico tem sempre 1000 litros, tá? Sempre. Então, se essa caixa d'água tem 6 metros cúbicos, ela tem 6.000 litros. Mestre, qual é a outra conversão que você me orienta? 1 centímetro cúbico é 1 ml, tá? Então essas duas são as principais, vamos dizer assim, que você vai usar. Tranquilo? Bom, gente, agora eu vou pegar aqui, só para a gente fechar nossa aula, esse prisma, né? Que no caso, ó, é um prisma que a base é um quadrado de lado 6, beleza? Só que ele não é um prisma reto, né? Ele é inclinadinho assim, né? E aí ele pede o seguinte, ó, o volume desse prisma. O volume de qualquer prisma é assim, ó, é a área da base vezes a altura, tá? A área da base ele afirma para você que é o que? Um quadrado. Então não tem muito o que fazer, é 6 ao quadrado vezes a altura. Agora, como é que você vai calcular a altura desse prisma? E aí que tu vai puxar um pouquinho lá da trigonometria. Por quê? Olha para esse triângulozinho que tu tem aqui, ó, tá? Você tem que esse cara é 8, esse cara é 8, e você quer achar o oposto a 60 graus. Quem sabe aquele esquema do triângulo egípcio, 90, 60 e 30 faz rápido, né? Poxa, mas não lembro disso. Tudo bem, mas aí você vai ter que lembrar do quê? Do seno. Seno de 60, seno de alguém, né? É sempre quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Só que na tabela, o seno de 30 é raiz de 3 sobre... Seno de 60, perdão, é raiz de 3 sobre 2. Bom, simplificando 2 com 8, aqui fica 1 e aqui fica 4. Então, multiplica cruzado, vai dar 4 raiz de 3 é 1h. Ou seja, h vale 4 raiz de 3. Então, no lugar do h aqui, eu vou trocar por 4 raiz de 3. Acabou. O volume, então, vai ser 36 vezes 4 raiz de 3. E aí vai ser, ó, 36 vezes 4 vai dar 144 raiz de 3. O quê? Centímetros cúbicos, beleza? Então, sem mistério. A última aqui eu só vou deixar para você, está assistindo o vídeo, depois você comenta aí o resultado. Ele dá um prisma hexagonal e quer saber o que? O volume desse prisma. Faz aí, ó, volume é o que? A área da base vezes a altura. A área da base é a área de um hexágono, que você já viu aqui nesse vídeo. Então calcula ali a área da base e multiplica pela altura ali, beleza? Desse prisma. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Vou ficar esperando a resposta de vocês desse último que eu deixei para vocês, tá bom? Tamo junto, fica atento na aula de exercício que eu vou resolver essa e mais outras questões ali. Valeu!